Mesmo na filosofia do buy and hold, existem momentos em que vender uma ação faz sentido. Essa estratégia preza pelo longo prazo, por manter empresas sólidas por anos ou até décadas, mas isso não significa fechar os olhos para mudanças profundas e sinais de alerta. O primeiro dos 4 casos em que vender uma empresa faz sentido é a queda significativa e contínua da receita e dos lucros. E eu não estou falando de uma queda pontual, mas de trimestres sucessivos com receita em queda, margens encolhendo e lucros evaporando. Um exemplo clássico é o da Saraiva, que durante anos foi uma das maiores redes de livrarias do país. Porém, com o avanço do e-commerce e mudanças nos hábitos de consumo, a empresa não conseguiu se reinventar. As receitas caíram trimestre após trimestre e os prejuízos se acumularam, e o resultado foi a recuperação judicial. Quem manteve o papel esperando uma reviravolta acabou perdendo quase tudo. Por isso, mesmo sendo um holder, é essencial acompanhar os balanços. Se a empresa deixar de gerar lucro de forma consistente, talvez seja a hora sim de pular fora. Agora, falando do segundo caso, é quando a empresa deixa de atender aos seus critérios de investimento. Quando você compra uma ação com a visão de longo prazo, precisa ter critérios claros. Você quer empresa que pague dividendos, que tenham margens elevadas ou que tenha um endividamento equilibrado? Se a empresa deixa de cumprir o que motivou a sua compra, ela pode não merecer mais estar na sua carteira. Um exemplo disso foi o que aconteceu com a CEMIG em certos períodos. Muitos investidores estavam nela pela distribuição de proventos. Porém, com mudanças políticas e a instabilidade na gestão, os dividendos secaram por um bom tempo, sem perspectiva de retomada, e isso fez com que muitos investidores de longo prazo reavaliassem sua posição. No buy and hold, você é sócio, e se a empresa muda a proposta de negócio ou a forma de gerir o capital, você tem o direito e talvez o dever de repensar a sociedade. Outro sinal de alerta é quando a empresa perde o market share de forma significativa. E às vezes isso acontece porque entram novos concorrentes mais eficientes com produtos mais desejados. Foi o que vimos, por exemplo, com a BlackBerry, que dominava o mercado de smartphones até o surgimento do iPhone. A empresa não soube reagir, perdeu espaço ano após ano e a sua base de clientes encolheu. No Brasil, um exemplo semelhante aconteceu com a Oi, que teve dificuldades de acompanhar a evolução do setor de telecomunicações, enquanto concorrentes mais ágeis tomavam o mercado. Outro exemplo que eu senti na pele foi com a Cielo, que era uma queridinha do mercado, possuía excelentes fundamentos e pagava ótimos dividendos. Com os novos players no setor de meio de pagamento, as margens despencaram, o lucro caiu drasticamente e, consequentemente, os dividendos foram reduzindo ano após ano. Portanto, quando a empresa começa a perder market share e não demonstra a capacidade de reação, é um sinal de que o cenário mudou e talvez o investimento também deva mudar. E antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de vídeo de temas como economia, investimento no mercado de ações, curiosidades do mundo financeiro, se inscreva aqui no canal, pois é o que abordaremos sempre aqui. E já ative o sininho também se você quiser ficar sabendo quando sair novos vídeos. O quarto caso que faz sentido vender as ações de uma empresa, mesmo utilizando a filosofia do buy and hold, é quando você nota uma necessidade de um rebalanceamento na carteira. Mesmo que a empresa esteja bem, pode fazer sentido vender parte de sua posição para rebalancear a carteira. E isso não significa que ela ficou ruim, mas que seu peso dentro do portfólio cresceu demais. Imagine que você comprou ações da WEG há 10 anos e elas valorizaram tanto que hoje representa sozinha 40% de sua carteira. Você continua acreditando na empresa, mas sabe que esse nível de concentração traz riscos. E nesse caso, você pode optar por vender uma parte das ações da WEG e alocar o capital em outras boas empresas, diversificando e reduzindo o risco à exposição. E aqui vale uma observação importante. Nem todo holder faz o rebalanceamento vendendo ativos. Muitos preferem apenas direcionar novos aportes para as posições menores. Mas dependendo do caso, vender uma pequena parte pode ser sim uma medida interessante. Agora, gostaria de te mostrar um pequeno trecho do podcast Os Sócios, onde a Louise Barsi, que aplica a estratégia do buy and hold há anos, fala um pouquinho sobre quando vender as ações.
Porque saber a hora de comprar é muito fácil, você vai lá e compra. Agora a hora de vender é muito difícil, né? Porque muitas pessoas se contentariam com ganho de 50%, 100%, 200% e vendem. E são nessas mesmas boas ações que elas teriam ganhos de 1.000, 2.000%. As grandes porradas que mudam um investidor de patamar. Então saber vender é algo extremamente sensível, né? E de novo tem que ser aderente à sua filosofia. Então eu vejo três grandes motivos, na verdade. Primeiro, você assumiu um erro. Pô, a BRF foi um erro na minha carteira, já errei também com o Embraer. E a única coisa que o longo prazo não corrige é você pagar caro por um ativo que não vale aquilo. Talvez você nunca mais corrija esse erro. Então, vender ativos, não fazer o preço médio, eu acho que é um dos motivos pelo qual você deve vender uma ação. Segundo, perda de fundamento, que não é uma coisa tão rápida de você identificar. Geralmente demora alguns trimestres, ou algumas declarações, ou uma série de decisões estratégicas que você julgue equivocadas, né? Que coloquem em xeque, enfim, o futuro da companhia. Então, isso aconteceu comigo no passado com a Ultrapar, que era uma ação que eu tinha uma relação afetiva muito grande, porque foi a minha primeira ação, foi a ação que meu pai começou a montar a carteira previdenciária pra mim, e eu em determinado momento vendi toda a minha posição de Ultrapar, foi logo quando ela tentou comprar Liquigás, não deu certo, pagou uma multa, puta, cara, milionária, tipo, um erro crasso, sabe? Depois comprou a Extra Farma por, sei lá, 1 bilhão, não lembro agora mais quanto, acabou vendendo pelo mesmo valor ou até menos agora recentemente. Então, assim, foram diversas decisões estratégicas e nessa época eu lembro que nós fomos, inclusive, em assembleias, enfim, perguntar pessoalmente sobre essa questão da Extra Farm. Não me recordo se meu pai votou contra, inclusive, se não me engano, isso passou por AGE. E a gente falou, honestamente, assim, não faz mais sentido. Acho que, não digo que seja uma empresa ruim, mas acho que tá enveredando por um caminho que possa levar à perda de fundamentos. Vendemos, né? E o terceiro motivo é a empresa estrategicamente parou de pagar dividendos, ou vem sinalizando há algum tempo de que a prioridade não é pagar dividendos no momento, ou num espaço de tempo suficiente em que eu poderia ter uma rentabilidade melhor em outras empresas que estão com esse princípio mais aflorado. Bom, agora que vimos os principais motivos que justificam vender uma ação mesmo dentro da filosofia do buy and hold, é importante dizer como vender as ações estrategicamente, sem comprometer sua performance. O ideal é evitar decisões impulsivas. O primeiro passo é sempre revisar o motivo da venda. Caso se confirme que a venda faz realmente sentido, evite liquidações abruptas. Uma boa alternativa é vender aos poucos, principalmente em empresas com alta liquidez. Isso evita distorções de preço e permite que você acompanhe o mercado. Outro ponto importante é considerar os impactos tributários. Se a venda ultrapassar R$20 mil no mês, haverá incidência de imposto de renda sobre o lucro. Por isso, vale planejar a saída e, se possível, fracionar a venda ao longo de mais de um mês para reduzir ou até mesmo eliminar essa carga. Também é fundamental ter um plano para o seu dinheiro obtido. Vai investir em outra ação, em renda fixa? Deixar parado não é a melhor escolha. Por fim, registre os motivos da venda. Isso ajuda a manter um histórico da sua evolução como investidor e evita que você repita decisões ruins no futuro. Lembre-se, vender uma ação não é quebrar regras do buy and hold. Se for feito com critério e análise, pode ser exatamente o que protegerá o seu patrimônio no longo prazo. Agora, me ajude a puxar na memória. Você se lembra de alguma empresa que já foi queridinha do mercado, com números sólidos, mas que ao longo do tempo foi perdendo fundamentos? E que eu não citei no vídeo? Comenta aqui embaixo. O buy and hold não significa segurar cegamente qualquer ação para sempre. Ser um investidor de longo prazo é, acima de tudo, ser um sócio atento. Ignorar mudanças estruturais nas empresas ou no mercado pode custar caro, e como vimos, existem momentos sim em que vender é a atitude mais inteligente. Tenha em mente que investir é um jogo de longo prazo, mas isso não significa ficar parado. É preciso acompanhar os fundamentos, a competitividade e até mesmo seu próprio portfólio, e vender quando feito com critério também é uma forma de proteger e acelerar o seu crescimento patrimonial. E já que falamos em proteger o patrimônio, tem um detalhe que muita gente ignora: os perigos escondidos ao investir em ações com foco no recebimento de dividendos. Pois é, embora seja uma estratégia muito eficaz, tem alguns pontos de atenção que devemos ter cuidado. Portanto, eu recomendo fortemente que você assista o vídeo Os Cuidados dos Dividendos que Ninguém Te Conta. Vale muito a pena.